do Salmo 6, foi a palavra que Deus me deu. Quando a irmã veio em Gênesis, Deus deu 2 palavras. Eu falei, Senhor, eu quero a certa. Eu quero a certa para a tua igreja. Porque eu não venho falar do meu espírito, da minha boca, mas eu venho falar pelo poder do teu Espírito Santo nesta noite. Eu não tinha nem palavra, irmão. Não tinha hoje nem palavra diante do Senhor. Quando a irmã veio com a palavra de Gênesis, Deus já veio aqui no altar. Vai pregar essa, minha filha. É a palavra que Deus tem hoje diante de nós. O Salmo 6 é o que eu falo aqui diante de Deus. E Deus tinha me falado, e o irmão só confirmou no domingo, irmão, que às vezes a pessoa não dá crédito, a pastora, o pastor, vou pregar o que Deus manda, irmão. Vão repassalizar, não. Não dá crédito. Aí Deus traz de fora para pregar a mesma palavra. Sabe por quê? Porque Deus mostra. Aí acha assim, não aconteceu, mas não é no meu tempo, é no tempo de Deus. Assim, dessa forma. E Deus falava para mim. E Deus falou, a pessoa não dá crédito, vou começar a descer, vou começar a fazer, filha, para dar crédito, a tua palavra, do que eu uso na tua boca, para saber que eu sou Deus. Aleluia. Diante de Deus. Eu vou falar. Ai, meu pai, estou botando estreito. Ai, Jesus. Deus fala aqui, irmão, que tem gente aqui que quer botar a mão numa prova que não é dele. Orar, irmão, é uma coisa. Interceder em oração é uma. Pegar a prova e luta do outro é diferente. Porque, irmão, às vezes a gente estamos orando, intercede nós pastores diante de Deus. Mas tem pessoas, não é a mesma coisa de você orar e pegar a luta do outro que Deus está com a mão. Porque você pode estar certo nas coisas de Deus. Mas será que a pessoa que tu vai pegar a luta dela está consertada? Diante do Senhor? Aí a luta que ela passa para você também. E aí Deus fala, será que tu está preparado para suportar a prova dela? Eu estou falando que Deus está mostrando, irmão. Porque tem coisas que a gente orar, interceder, não é a mesma coisa de você ir lá, orar e pegar aquela luta que a pessoa está passando, sendo que ela mesmo pegou com as mãos diante dele. Então existe diferença de orar e de você pegar a luta. Porque, irmão, tem coisas que é Deus está com as mãos. Não é verdade? Porque às vezes nós buscamos, eu busco, você busca, e às vezes aquela pessoa busca, mas ali está fazendo as coisas que não agradam a Deus. E aí? E é Deus provando, é Deus amassando, e às vezes a pessoa não quer enxergar. Aí a pessoa fala assim, fulano, chama fulano ali para orar, chama ciclano para orar. Mas e aí a casa? Se ela mesmo deu a brecha para abrir, se ela mesmo abriu a brecha para entrar. Então existe oração e existe a prova. Às vezes a pessoa esteja passando e às vezes a pessoa quer que você vá lá orar para tu pegar a prova dela. Aí de vez em andar a vida, faz é piorar. Por quê? Porque ela deve estar lá destruída, porque ela abriu a porta. Eu vou falar o que Deus está mandando. Para a pomba gira entrar, fazer o regaço. Aí vai outro lá, põe a mão, pega a prova e vai saber que o outro desdemar todinho. É dessa forma, irmão. Porque não estava com o joelho, não estava orando, não estava lá diante de Deus, orando, buscando. Por que saiu da presença? Para abrir a brecha, para a pomba gira entrar, fazer e pintar, botar no seu casamento. Aí agora tu quer que vá lá, o outro lá vai lá, põe a mão na tua prova que tu abriu? Por que não fechou a brecha? Aí o elefante vem para quê? Para a pessoa que está pegando a luta, que não é tua. Então existe oração e existe a prova e a luta. Sabe por quê, irmão? Porque eu fiquei 2 dias orando. E Jesus falou, tem pessoas que não é orar. Orar uma coisa e pegar a prova do outro é diferente. Que abre a brecha, está lá me buscando, depois sai da minha presença e vai se lá me deslambuzar. E depois quer que eu vou orar? Eu vou fazer o quê? Eu passo a espada. É isso, irmão. É dessa forma. Então a gente tem que estar com as brechas fechadas diante do Senhor.
Aí levanta uma casa lá, por que tu levantou? Pode 10 crentes. Pode ir lá 10 crentes. Mas enquanto ela não fechar a brecha, Deus não faz nada. É assim. Então é diferente de nós interceder em oração para que Deus abrada lá a família, para que Deus liberta, para que Deus cura, é uma oração. Agora tu vai pegando carga dos outros, aí a pessoa vai lá, tu ora, a carga vai para você. E ela continua abrindo a brecha do outro lado. Tu não sabe nem o que ela está aprontando lá fora. Então, irmão, existe diferença de interceder em oração e de você lá colocar as tuas mãos. Porque depois, o que acontece lá vai para a tua casa. Será que tu está preparada para o levante? Será que tu está preparado para suportar a luta? Então é diferente. É diferente diante do Senhor, amém? Quem achou diz amém. Vamos ler 6, 9, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, toma diante do Senhor, meu Deus, a tua palavra. Que não venha falar de mim, mas venha falar do poder do teu Espírito Santo, meu Deus. Porque tu, meu Pai, que fará e que tu que pregar, Senhor. E que o Senhor venha falar a cada um da tua igreja. Venha responder cada um, Senhor, através da tua palavra, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Acharam, irmão? Amém. A palavra vai dizer: Davi recolhe a misericórdia de Deus e alcança o perdão. Amém? O 9 vai dizer: o Senhor já ouviu a minha súplica e o Senhor aceitará a minha oração. Então existe diferença aqui. Tem um ponto, um final. O Senhor já ouviu a minha súplica e o Senhor aceitará a minha oração diante da palavra do Senhor. Vê se está ligado aqui o microfone, Mateus, em nome de Jesus, para não dar eco. A palavra vai dizer de Deus, irmão. Se fala que aqui, eu vou ler todo, que a gente tem que ler a palavra toda, né? Para a gente entender o que Deus quer, né? Diante de Deus. Então eu vou ler do começo, nós paramos nos 9, né? E aqui Deus está dizendo: Senhor, não me repreendas na tua ira, e nem me castigue no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra minha alma, salva-me em tua benignidade. Porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará. Já estou cansado do meu gemido, toda noite faço nada na minha cama, molho meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pelas mágoas e têm envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai vós de mim, todos que praticam iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu lamento, o Senhor já ouviu a minha súplica e o Senhor aceitará a minha oração. O 10 vai dizer: envergonhe-se e perturbe-se todos os meus inimigos, e torne atrás e envergonhe-se um momento, né? A palavra de Deus, irmão, que ele está dizendo aqui, diante dessa palavra, que o Senhor, ele ouve a nossa súplica, a súplica, oração nossa, que vem aceitar a minha oração diante do Senhor. Então que Deus fala o quê? Que a gente tem que primeiro suplicar diante do Senhor e Ele aceitar a nossa oração diante dele. E como isso? De joelho e boca no pó diante do Senhor. E aqui a palavra de Deus vai dizer que a certeza da oração respondida, porque nós só temos a resposta do Senhor e a nossa oração quando nós pedimos e suplicamos de um coração quebrantado, humilde, orando e manso diante do Senhor. Porque não adianta a gente turbada, com o coração turbado, achando que Deus vai ouvir. Que não vai. Então quando a gente pedimos diante do Senhor, ali diante de Deus, e a certeza da oração respondida, Ele vai responder a nossa oração. Aleluia, aleluia. E nessa noite Deus está dizendo através da palavra que Ele está ouvindo a nossa oração. Ele está ouvindo a nossa súplica oração diante dEle, diante a presença do Senhor. Então aqui o texto vai dizer que nós aprendemos que é impossível o crente ter a plena certeza da resposta da sua oração. Exatamente no momento em que pede, podemos achegar-nos junto ao trono da graça com a inteira confiança
em Deus e podemos levantar-nos da oração tendo a certeza da vitória. Aleluia. Sabe por quê, irmão? A irmã veio com a palavra. E às vezes a pessoa aqui duvida da oração que pede. Duvida e acha que Deus não está ouvindo. Só que tem coisas que Deus responde hoje, tem hora que Deus responde amanhã, tem hora que Deus responde aqui 1000 anos. Mas não é do jeito que a gente quer. Nós pedimos, nós oramos, mas a súplica e oração tem que chegar lá, diante de Deus, com o coração humilde, com o coração quebrantado, com o coração manso, diante do Senhor. E não é com dúvida, você já descer hoje, orar e já duvidar que Deus não vai fazer. Que Deus ele não trabalha no coração duvidoso. Ele não trabalha com o coração ali, duvidando do que Deus pode fazer. A gente temos que crer na oração quando nós pedimos a Deus. É igualmente quando a gente está na aflição angustiada, que a gente pede a Deus ali por uma doença, por uma enfermidade. Você já tem que ter ficção do que Deus ali vai fazer. Que Deus vai melhorar, que Deus vai curar, que Deus vai levantar. Alguma resposta Deus vai fazer. Alguma resposta Deus vai dar ali. Não importa que seja triste, que seja alegre, mas Ele vai dar a resposta para nós. Ele vai dar, irmão. Não importa. E às vezes a gente temos medo, às vezes das promessas de Deus. Às vezes a gente tem medo de orar, de pedir, e temos medo do que Deus pode fazer, do que nós pedimos. Aí vem a palavra de Deus. Se tudo Deus ouvir na nossa oração e fazer, por às vezes um pensamento que às vezes a gente toma ali nervoso e pedimos, Deus não permite fazer porque Ele sabe que não é da tua mente, não é do teu coração, é da boca para fora. E se tudo Ele atender ali, nós pagamos preço, irmão. Às vezes até das coisas que nós pedimos da oração. Aleluia. É bom exemplo. Quando nós estamos às vezes nervosos no meio do mundo, quando nós viemos no mundo, né, irmão? A gente falava as coisas, né? Ali diante do Senhor, e às vezes até pedia assim, Senhor, vai lá. Mas se tudo que a gente pedir a Deus e for fazer, nós paga preço, porque Deus sabe que a gente estamos ali falando, mas o pensamento do coração está magoado, está triste, está machucado. E se Ele ouvir o coração machucado, nós paga preço, irmão. Por isso que Deus não ouve uma oração com ódio, com mágoa, com o coração tribulado. Porque se Ele atender, Ele sabe que tu paga preço e tu não suporta. Então existe a diferença. Existe a diferença da oração diante do Senhor. Porque às vezes tem pessoas que às vezes oram e não sabem nem o que está pedindo. Às vezes pedem uma oração um mal para os outros. Vou dar um exemplo, né, irmão? Estou falando que é bom da igreja. Pede uma oração, Senhor, vai lá, isso, Senhor, isso aqui, né? Jesus fala assim, se eu for fazer o que tu está pedindo, tu vai pagar o preço, tu vai aguentar, se eu for fazer com ela? Não aguenta, não suporta. Então Deus não faz, porque Ele sabe que tu está ali com o coração turbado, com o coração magoado, com ódio, com ira, e Deus não ouve. Então, existe a palavra de Deus, que Ele não ouve a oração, porque está aqui na Bíblia. Que se Ele for ouvir nós com o coração irado, misericórdia, nós já está morto. Porque se nós for ver, Deus não ouve a oração dessa forma. Agora, quando a gente tem certeza da oração, que nós estamos pedindo ali para a pessoa, com amor, para que Deus venha abençoar, para que Deus venha tirar aquela ira dela ali, que venha moldelar o vaso, que venha modificar ela, o coração, a alma dela, pode ter certeza que Deus vai fazer. Então existe diferença, irmão, da oração. Existe diferença diante do Senhor. E aqui a oração, quando a gente, trono da graça do Senhor inteira com Deus, podemos levantar-nos da oração e ter a certeza da nossa vitória. Então a gente temos a vitória através da oração. Não adianta eu chegar aqui, entrar na igreja, eu sentar aí, orar a Deus e falar assim, amanhã eu vou ter minha vitória, só porque tu orou hoje e outro dia você não vai orar? Então a gente tem que ter, sozinho só tem vitória se nós oramos e temos a certeza da vitória que vai dar certo diante do Senhor. Agora, se a gente orar e ter ali a vitória negativa, você já pode dizer que vai dar tudo errado. Então a gente tem que orar positivo diante do Senhor e ter a certeza da vitória que nós vamos vencer diante do Senhor. Não importa
do que seja. E aqui, a certeza baseada na palavra de Deus, a certeza que a nossa oração seja respondida e fundamentada na promessa infalível da palavra de Deus, que está em João 15:7. E aqui, em Marcos 11:24, Jesus afirma que tudo que pedires ao Senhor em oração, devemos crer e saber recebemos diante do Senhor. É que nem a palavra de Deus. Aquele que pedir em meu nome, eu faço. Então não adianta eu chegar lá e pedir em nome de Pedro, de A, de B, que Deus não vai dar. Deus só vai dar se você pedir em nome dele. Aí ele vai fazer. Porque a palavra de Deus, ele está aqui dizendo que aquele que pediu o Senhor em oração, devemos crer que já recebemos. Então a gente temos que crer que quando nós descemos o joelho e cremos que nós já recebemos do Senhor a nossa vitória através da oração que tu desceu diante ele. Aleluia. E aqui, João 5, 14, 15, o apóstolo João afirma que a oração feita segundo a vontade do Senhor já tem a resposta assegurada. É igual quando nós lemos o Pai Nosso, né? Que seja a vontade do Senhor. Aí às vezes a gente quer a nossa vontade, mas não é a vontade de Deus, é a vontade nossa. Mas a palavra de Deus fala que é a vontade do Senhor, não é a nossa, né? Às vezes a gente quer de um jeito, mas Deus quer de outro nas nossas vidas. E aqui em Romanos 28:26, Paulo afirma que o Espírito Santo nos ajuda a orar segundo a vontade do Senhor. E aqui João 14 é dito que o nome de Jesus garantia a resposta da nossa oração. Da nossa oração que nós pedimos ao Senhor diante de Deus. Porque às vezes, irmão, a gente pede uma coisa a Deus, mas as coisas ali que nós pedimos, às vezes é materiais, às vezes é aquilo, mas as coisas de Deus é espiritual. O materiais é coisas que Deus acrescenta nas nossas vidas. Que isso aí é bíblico. Faz a tua parte, que eu faço aqui, Deus faz a dele. Então é dessa forma. Então ninguém sai perdendo. Sempre tem recompensa diante do Senhor. Diante das nossas vidas. E aqui, o exemplo da oração respondida está em Crônicas, segundo Crônicas 9:5, o Senhor diz a Salomão que ouviu a sua oração. Aqui, 1 Samuel, Ana confirma que o Senhor lhe concedeu a petição que ela fizerá. Porque Ana ali, ela orou. Então, se você olhar na Bíblia, o tempo todo os profetas só ganhou vitória orando diante de Deus. E tendo a visão da vitória dele. E aqui Deus vai dizer, 1 Crônicas 4:10, que é dito que Deus concedeu que Jabez lhe havia pedido. E a palavra de Deus afirma que Isaac orou ao Senhor por sua mulher. E o Senhor ouviu a oração dele. E aqui Jonas 2:2, Jonas declara que clamou ao Senhor na angústia e o Senhor lhe respondeu. Então, irmão, não tem diferença. Quando nós pedimos ao Senhor e ficção da vitória que nós vamos ter diante do Senhor, que Deus está falando aqui, que Ele aqui está dizendo que a certeza da oração, não sei o que você pediu a Deus, eu não sei como tu chegou aqui, eu não sei o que tu está pedindo, mas Deus, Ele responde a oração sua nesta noite, que você tem pedido ao Senhor e tem apresentado diante do altar de Deus. Que Ele está respondendo hoje. Oração aqui nesta noite. Eu não sei o que tu pediste, que não seja o que esteja na mão de Deus. Mas Deus fala assim, o que tu pediste aqui, com certeza, a ficção da oração respondida, que Ele está dizendo através dessa palavra, que Ele está respondendo a oração aqui nesta noite, diante da presença dEle. Que tu tem pedido, não sei, mas Deus, Ele sabe de todas as coisas que tu tem pedido ao Senhor e tem apresentado na mão de Deus, e que Deus nessa noite está vindo com a resposta nessa noite da oração que tu tem pedido diante de Deus. Que a palavra de Deus nos dá certeza de que o Senhor é poderoso
para fazer muito mais além do que nós pedimos ou pensamos. E o anjo Gabriel disse a Zacarias: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Olha o que Deus fez para Zacarias. Que falou para Zacarias: não temas, porque a tua oração, Deus ali foi ouvido diante do Senhor. Porque às vezes, irmão, a gente coloca a dúvida. E às vezes demora, às vezes Deus isso, mas não é no nosso tempo, é no tempo do Senhor. Pode demorar, está demorando, não importa. Mas quando vem a resposta do Senhor e a vitória de Deus e a resposta da nossa oração, é bom e agradável aos olhos de Deus. Por isso que a palavra em Romano, que a palavra de Deus é boa, agradável diante dos olhos do Senhor. Então, quando nós pedimos a Deus e temos a convicção da oração, que ela está sendo respondida, Deus, Ele traz a resposta nesta noite, irmão. Aleluia. Sai daqui com essa palavra hoje maravilhosa de Deus, que tu tem pedido, tem orado, com o coração quebrantado, com o coração humilde, com o coração manso diante do Senhor, e tem pedido a Deus de todo o coração na sua angústia, na sua aflição, mas Deus está mandando a resposta nesta noite diante de ti, que Ele está respondendo a oração aqui. Não sei se tu pediu, não sei o que você falou com Deus, mas Deus, Ele sabe o que tu pediu nesta noite aqui, e tem chegado até o trono de Deus. E tem pessoas aqui que falam assim: Senhor, que prova é essa, que luta é essa, e até quando? E Deus fala assim: até o tempo do Senhor, porque a vitória é sua, e Deus está na guerra, está na peleja, está pelejando através dessa oração nesta noite. Aleluia. E está entrando aonde tu não pode entrar. Deus vai fazer aonde tu não pode fazer. É Ele que tem tudo nas mãos, e Ele hoje está tudo no controle dEle. Não pense que Ele não está vendo. Não pense o que você não está passando, porque Ele está vendo o que tu está passando. Ele sabe o teu coração nesta noite, e Ele está dizendo através dessa palavra aqui hoje, que tu pediste, e a oração do justo faz os seus efeitos nesta noite. E sabe o que tu pediu, e sabe o que tu está passando diante de vidas aí. E Deus fala nesta noite: guarda essa palavra. Guarda, irmão. Porque às vezes não é só ouvir a palavra, é sair daqui cheio da palavra. E quando chegar na sua casa, botar em prática o que Deus está falando diante da palavra do Senhor. Porque quando tu guarda a palavra e chegar em casa dizer: não, a palavra foi pregada, foi administrada, e Deus ouviu a minha oração, e Deus vai dar a vitória. E é isso que nós temos que fazer. Não adianta só orar, a gente tem que ter fé na oração que nós pedimos. Porque nós somos escolhidos de Deus, nós somos filhos de Deus. E Deus, Ele ouve uma oração justa, irmão. Porque Deus, Ele é justo. Deus, Ele é justo. Por isso que a palavra de Deus, Ele fala assim: fé, que Ele também é Deus de justiça. Ele é o nosso juiz. Então, quando nós pedimos a Deus, Deus, Ele faz. Só que nós temos que crer. Crer que Deus, Ele tem o poder nas mãos. Não adianta a gente orar e não crer. A gente temos que crer na oração que nós pedimos a Deus. Porque se Deus não fazer hoje, não, Deus vai fazer amanhã. Ah, Deus vai fazer depois, e depois, e depois. Mas a minha oração vai continuar ali. Porque Ele vai me dar vitória através dessa oração. Glória a Deus. Então é dessa forma, irmãos. Não fique desanimado não, levanta a cabeça. Deus está falando aqui hoje, para crente aqui, para aqui dentro, levanta a tua cabeça. Levanta e glorifica todo dia o Deus que tu serve, o Deus que tu crê. Se Ele te deu, está dando vitória, já deu, e vai continuar dando vitória até no final do galadão dele. Por isso que nós temos que fazer aqui na terra, irmão. Vamos crer, deixa quem quiser se corromper, deixa quem quiser andar no mundo errado. Nós que não podemos andar, porque nós somos escolhidos, nós somos chamados, não foi para se corromper. Deus chamou nós para ali glorificar diante dele, falar do amor de Deus, levar a palavra, samear o amor de Deus.
É isso que nós temos que fazer diante do Senhor nesta noite, irmão. Sai daqui nessa palavra hoje, tá? Com a vitória e a certeza da oração de vocês respondida nesta noite. Viu? Essa é a palavra dessa noite. Salva de palmas para Jesus. Amém? Diante do Senhor. Vamos